pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar sobre os conflitos e revoluções ocorridas durante a Guerra Fria, motivados pela essa guerra ideológica disputada entre Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia mundial. O primeiro conflito que a gente vai falar hoje trata-se da Revolução Chinesa, ocorrida ali em 1949 na China, liderada pelo líder do Partido Comunista, o Mao Tse-tung. Ao final desse processo revolucionário, a China vai se tornar um país socialista. E entre as causas desse movimento estão o fim da política imperialista japonesa na China, ocorrida ali em 1945, e na sequência a eclosão de uma guerra civil entre nacionalistas e comunistas liderados pelo Mao Tse-tung. Como que vai se desenvolver essa revolução? Então ela tem um início, ali em 1946, assim que nacionalistas e comunistas lutaram juntos para vencer o Japão, ali em 1945. Então o Japão, ele lutando ali na Segunda Guerra Mundial, ao sofrer aqueles dois ataques impostos pelos Estados Unidos a Hiroshima e Nagasaki, ele já não apresentava tanta resistência. E foi nesse contexto, então, que esses dois grupos, nacionalistas e comunistas, venceram também a hegemonia japonesa ali na China. Expulsando o Japão da China, motivado por divergência política, esses dois grupos começaram uma guerra civil que vai terminar ali em 1949 com a vitória dos comunistas liderados pelo Mao Tse-tung. Então, ao final desse processo, dessa guerra civil ocorrida na China, o Mao Tse-tung então vai se tornar o grande chefe do governo chinês e, ao tomar posse desse governo, ele vai iniciar uma série de mudanças ali, entre elas a estatização de toda a economia. Já os nacionalistas derrotados couberam a eles fugir para a ilha de Taiwan ali, sob o comando do seu líder Kai-shek. Beleza? Próxima revolução de hoje, a gente vai falar da Revolução Cubana, essa ocorrida em 1959 em Cuba. Então trata-se de um movimento revolucionário liderado pelo guerrilheiro Fidel Castro, que também vai culminar com a implantação do socialismo nesse país ao final do processo. Entre as causas desse movimento revolucionário, a gente tem o fim da política imperialista americana sobre Cuba, corrupção política, repressão popular, pobreza popular e o autoritarismo de Fulgêncio Batista, que é o presidente cubano em exercício nesse movimento. Como que essa revolução ela vai se desenvolver? Ela vai ser liderada por Fidel Castro e seus companheiros, principalmente o Che Guevara e o Raul Castro, seu irmão, e muitos outros voluntários, guerrilheiros, e após sucessivas campanhas militares ali, eles conseguem chegar a Havana, ocupar a sede do governo ali, que é a capital cubana, e vão depor o presidente Fulgêncio Batista, que é o atual presidente de Cuba. Ao final desse processo, Cuba vai se tornar socialista. Mais tarde, ela vai estabelecer uma aliança com a URSS, lembrando que esse movimento está ocorrendo em meio à Guerra Fria. Trata-se da única nação aqui na América a ser governada através do regime socialista. Logicamente, ao fim desse processo, vai ocorrer a estatização da economia e ali várias empresas americanas com sede em Cuba, elas vão passar para o domínio do governo cubano. Isso vai levar ao rompimento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba e, consequentemente, já em 1962, Estados Unidos vai criar um embarque econômico sobre o país que dura até hoje. Tranquilo? Próximo movimento que a gente vai falar trata-se da Guerra da Coreia, essa ocorrida entre os anos de 1950 e 53. Então trata-se de um conflito civil disputado entre a República da Coreia do Sul, que é capitalista, sob influência dos Estados Unidos, contra a República Popular Democrática da Coreia do Norte, socialista, sob influência direta da União Soviética. As causas desse conflito: a divisão da Coreia em duas áreas de influência, Estados Unidos e União Soviética, ali na Conferência de Potsdam, em 1945, no finzinho da Segunda Guerra Mundial,
E a guerra começa de fato ali com a invasão do exército da Coreia do Norte socialista contra a Coreia do Sul capitalista, numa tentativa de então promover o processo de unificação do país. Essa guerra ela vai se desenvolver por alguns anos, 3 anos ali, tá certo? E não vai ter um vitorioso, apesar das tentativas de mediação ali da ONU e, logicamente, o envolvimento dos Estados Unidos, da China e da URSS no conflito. Ao final desse processo histórico, após 3 anos de conflito, vai ser firmado um armicídio, né? Uma interrupção dos conflitos ali entre essas duas regiões, porque se trata de um único país, e o estabelecimento de fato da divisão, né, dessa região ali através do paralelo 38, e a Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte socialista, e assim até hoje, tá certo? O último movimento que a gente vai falar hoje trata-se da Guerra do Vietnã, que tem uma maior duração. Ele começa ali em 1959 e vai até 1975, né? Então trata-se de um conflito ali também civil disputado entre o Vietnã do Norte, socialista, e o Vietnã do Sul, capitalista. E, logicamente, influência direta ali dos Estados Unidos e da União Soviética também. Entre as causas dessa guerra civil, desse conflito, a gente tem a independência da região da Indochina, né? A Indochina, então, ela era uma colônia francesa, e a partir do momento que essa região consegue a sua independência, ela dá origem a 3 países, entre eles o Vietnã, tá certo? E aí o Vietnã ele vai se ver dividido ali na Conferência de Genebra, né? O Vietnã do Norte socialista e o Vietnã do Sul capitalista, essa conferência ocorrida ali em 1954. E a partir das divergências políticas entre ambos os lados em relação às eleições que deveriam ocorrer em 55, né, na qual seria escolhido um presidente com o objetivo de governar o país de forma centralizada, essas duas regiões, vai ter início essa guerra. Como que ela vai se desenvolver? Em 1959, tem início, então, a incidência de pequenos conflitos entre exércitos de ambos os lados, e isso vai gerar, em uma maior escala mais tarde, uma guerra civil. Um dado interessante é que, a partir de 1964, o Vietnã do Sul ele vai contar com o apoio direto dos Estados Unidos. Como que acabou essa guerra? Né? Em 1973, ali, os Estados Unidos então, eles vão se retirar do conflito a partir de muita pressão popular, vários soldados americanos morrendo ali na guerra. A estratégia dos Vietcongs ela foi muito eficiente. A guerra ela foi disputada ali basicamente numa região de mata fechada, de floresta, e eles cavaram túneis, enfim, toda uma estratégia para superar a qualidade bélica dos Estados Unidos. Então, em 75, os Vietcongs, que é o Vietnã do Norte, vão vencer, né, e vão conseguir promover a unificação do Vietnã sob orientação socialista e um governo socialista. O que a gente pode concluir desses processos? A gente sabe que, então, durante a Guerra Fria, não houve a incidência de conflitos diretos entre Estados Unidos e União Soviética. O momento mais crítico foi ali em 1962, com a crise dos mísseis. Entretanto, né, apesar de décadas aí de não ocorrência de conflito entre essas duas nações principais, durante esse período o mundo viveu ali sob a tutela dessa tensão ideológica que motivou vários conflitos e revoluções no decorrer do mundo, beleza? E muitos desses, que é os que a gente viu, estão de pé até hoje. Cuba socialista, Coreia do Norte socialista, o Vietnã socialista, né? A Coreia do Sul capitalista, enfim, a gente tem que várias influências desse movimento ainda presentes na geopolítica mundial, beleza? Espero que essa aula de fato tenha ajudado vocês na compreensão desses conflitos indiretos, e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês. Tchau!